pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Aprovado. Aqui no Papo de Aprovado, nós contamos histórias para inspirar e incentivar aquelas pessoas que ainda estão estudando, que estão ali na caminhada rumo à aprovação. E hoje nós falaremos com um soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, Fernando Araújo. Ele vai contar pra gente um pouquinho da sua trajetória, os desafios e quão prazeroso foi ver o seu nome no Diário Oficial. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Estamos muito felizes com a sua presença. Obrigada. Olá, Janara, boa noite. Prazer é todo meu aí, agradeço o convite e vamos lá. Ah, sim. Fernando, olha, eu subi uma caixinha, né, para as pessoas fazerem algumas perguntas que elas gostariam de fazer com você, de perguntar para você, tá bom? É, primeiramente, antes de iniciar com as perguntas do pessoal, eu gostaria que você falasse pra gente, que você voltasse, na verdade, lá no começo. Como é que foi que surgiu essa vontade de ser policial? Por que que você decidiu ser polícia? Então, Janara, era um sonho de criança, né? Eu, como a maioria dos meninos aí do Brasil, quando criança sonha em ser jogador de futebol, né? A gente sabe que é menos de 1% aí que consegue Sim, são poucas essa, vagas. essa proeza. E aí, na adolescência ali, você vai meio que perdendo ali a fé ali de ser jogador, ver que não é bem assim como a gente imaginava quando era criança. E aí surgiu a vontade de ser policial quando eu tive o ProErd, né, um programa aí americano que tem aqui no Brasil. Em Brasília, na época ali dos anos 2000, era bem mais forte que hoje. E aí eu tive um contato diferente com um policial, que inclusive hoje trabalha no mesmo batalhão que eu, Que ainda está na ativa. legal! A gente trabalha junto, inclusive. E aí eu tive ali foi despertado em mim ali o desejo de ser policial militar. Na verdade, policial, né? O militar veio depois e tudo mais. Era Mas foi policial nessa só. época aí com 10, 12 anos de idade. Ah, que legal. E eu acho que quando a gente tem um sonho assim, né, a gente tem que continuar, né? Não desistir, porque são tantos desafios que às vezes você fica se questionando, será que isso é pra mim mesmo? Mas não, a gente tem que persistir, porque quando a gente tem fé e um desejo, a gente consegue ir longe, né? E tem que persistir. A minha história ela vai passar muito por isso, né? Na questão das intercorrências ali da vida, né? Entrando aqui um pouco no pessoal, fui pai muito cedo, então eu tive que sempre conciliar os estudos com o trabalho. Então muitas coisas surgiram ali ao longo do caminho que o sonho ficou estacionado ali em segundo plano, né? E eu acredito que acontece aí com muitos dos ouvintes do canal, às vezes está passando por uma situação parecida, né? E aquela vontade de desistir, o concurseiro ele tem todos os dias, né? Porque é um trabalho árduo você estudar. Sim. Mas o que a gente precisa fazer é realmente não desistir e continuar acreditando, porque se foi possível para mim, vai ser possível para quem está aí do outro lado também nos ouvindo. É verdade. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Porque eu acho que a maioria da galera concurseira trabalha e estuda, né? Não fica só ali estudando. Tudo bem, tem pessoas que só estudam, né? Isso aí a gente não tem como negar, mas também a maioria trabalha e estuda. Então, você manter a disciplina, permanecer ali no foco, né? Então, assim, é um desafio também. Eu chego a dizer que o desafio não é só você estudar, não é só você aprender a matéria ali em si, é você manter constância, né? Porque não é todo dia que você tá afim de estudar, tem dia que você tá cansado, tem dia que você tá com preguiça, e você vê que não tem escolha. Se você quer mudar de vida através do estudo, você tem que estudar, você tem que aprender, né? Então é um desafio também, né? Mas Justamente. compensa quando a gente consegue, né, o Compensa Fernando? demais. Ao longo da entrevista aí eu vou contar alguns segredos aí, algumas coisas internas aí da corporação que eu tenho certeza que vai dar um gás a mais aí para quem Aí, está ó, tá estudando. ouvindo, né, gente? Então, fica ligado. E, ô, Fernando, e com quantos anos você passou no primeiro concurso? Então, no que eu passei a assumir, que foi aqui na PM do Distrito Federal, eu passei com 30 anos de idade, aos 45 do segundo tempo, né? Para quem estuda aí sabe que a idade limite ali é 30 anos. Eu passei exatamente com 30 anos de idade, terminei o curso Parabéns. ali e foi realmente aos 45 do segundo tempo.
Caraca, que bacana. Tu é do concurso de 2018? Eu sou do de 2023, o último concurso que Caraca, teve, recente dos primeira turma. recentes mesmo, tá no forno Recente, ainda, né? isso, isso. Gente, parabéns. 2020 eu passei na PM do Tocantins, eu morava lá, era de Palmas, né? E foi Aham. o primeiro concurso que eu passei, que saiu o nome no Diário Oficial, que teve um TAF, Aí foi aquela alegria mas, toda, né? só que a minha família é aqui de Brasília, então eu continuei estudando e Aqui. tive a oportunidade aí de passar na PMDF também, estou aqui hoje muito feliz. Ah, é uma alegria que só, né, gente? Não tem como Demais. negar, né? E fala pra gente, como é que foi o momento que você viu ali o seu nome no Diário Oficial, sua nomeação? Como é que foi esse momento? Pra quem você falou a primeira pessoa que você falou? Então, é um sentimento assim que só quem vive sabe como que é, né? Porque concurseiro sofre demais. Muito. Costumo brincar que o concurseiro sofre mais que o cachorro, porque o cachorro as pessoas têm dó, né? O Do concurseiro, concurseiro não. é uma situação difícil, né? Então, assim, quando você faz a prova, que você sai dali da prova, quando você é aprovado, você sente que foi diferente a prova, né? Eu senti isso. E aí, depois da prova, eu não corrigi no mesmo dia a prova, saí da prova, fui ao culto, foi um domingo, né? Então, fui ao culto na igreja, agradecer a Deus e tal, e tive a sensatez ali de dormir e não corrigir a prova. Um monte de gente mandando mensagem perguntando como que foi. E aí eu corrigi só no dia seguinte, né? E aí você fica com aquela esperança, caramba, vou estar dentro da nota de corte e tudo mais. E aí você espera se concretizar o nome sair no diário oficial, É, né? Então, quando você abre ali o arquivo, você vai lá pesquisando seu nome, coração acelerado, para ver se vai aparecer, não vai aparecer. E aí, quando realmente você vê, é uma alegria muito grande, porque você vê, caramba, valeu a pena o sacrifício, né? Porque quem é aprovado realmente é quem fez um sacrifício, dependente de qual tenha sido. é bem gratificante, eu imagino. Isso. E aí, Agora, respondendo a pergunta, para quem que eu falei primeiro, né? Meus pais são do Ceará, eles moram lá no Nordeste. E toda prova que eu fazia, minha mãe me perguntava: e aí, meu filho, como que foi? Você vai ficar doente de tanto estudar? Vai ver seus fica. irmãos, vai não sei o quê. E aí, todas as outras provas, que foram várias que eu fiz, eu reprovei, né? E eu falava para ela: ô, mãe, não foi dessa vez, mas não vou desistir, não. E aí, dessa vez que eu passei, foi diferente, né? Que eu liguei para ela para falar que passei, que fui aprovado e que ia dar certo e tal. Então, foi a primeira pessoa que eu liguei para falar, meus pais. É sempre os pais, né, É, da gente. Agora, voltando aqui, agora indo, na verdade, entrando no assunto dos concursos. Como é que foi a sua preparação? Aqui, Fernanda, aqui eu já tô repassando as perguntas do pessoal, tá bom? combinado. Como é que foi a sua preparação para a PMDF? Quantas horas por dia você estudava? Como que era a sua rotina de estudo? Então, a minha rotina de estudo, ela começa lá em 2015. Eu fiz o curso de gestão pública para fazer concurso público, né? E junto com o curso, eu consegui entrar em uma empresa, uma multinacional, uma empresa boa, aqui em Brasília. E eu meio que fiquei estudando ali 2 horinhas por dia, né? E trabalhando, iludido, esperançoso ali com a empresa, né? Que era uma empresa boa, e até inclusive fui crescendo lá dentro e tudo mais, e fiquei deixando o sonho meio que de lado, né? Mas sempre fazendo prova, estudando, fiz DP em 2015, fiz Polícia Federal, PRF, mas estudando daquela forma que eu sabia que não ia dar resultado, né? Assim, a curto prazo. Então, com a preparação da PMDF, eu já vinha já da aprovação da PM Tocantins e havia reprovado na PCGO ali por 2, 3 pontos ali eu reprovei. A PCJ E de dois mil aí, e vinte e dois? de 2022, Ah, foi a legal. prova ali que depois da PM Tocantins foi a que eu cheguei mais próximo, era uma que eu queria muito. Mas estava difícil, pô, a Tava OCP difícil, meteu sim, o dedo ali, a prova foi uma tava prova muito difícil. difícil. Você fez pra Pois é, gente? fiz pra gente escrivão. E Caraca, as tava duas ali eu muito saí bem difícil, pô. mais na trave, né? E aí, em 2023, na verdade, final de 2022, eu morava em Palmas, estava nessa mesma empresa, em um cargo bom, ganhando bem, só que não estava feliz, né? Eu tinha um sonho a realizar e o tempo estava passando. Então, já ia completar ali 30 anos. E foi quando os rumores ali de que o edital sairia em janeiro de 2023.
né? E aí foi quando eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Tem pessoas aí do outro lado que eu sei que pode estar passando por isso, né? E é uma decisão muito pessoal, que foi conversar com a empresa e pedir para que eles me desligassem para que eu me preparasse para esse concurso de Oh, 2023 PMDF. E aí, por sorte, eu consegui que eles me mandassem embora. Então, eu recebi um valor bacana ali, e consegui voltar para Brasília. Então, aluguei uma kitnet próximo do cursinho que eu fazia presencial na época e o online também. E aí fiquei os 4 meses que antecedeu a prova estudando. Ali eu acredito, eu não marcava, não sou organizado, sei, admito quem é organizado de marcar horas líquidas estudadas e tudo mais, mas eu estudava de manhã no cursinho presencial, à tarde eu ficava no cursinho estudando e à noite eu tinha uma outra turma de exercício. Então, beirando ali no mínimo umas 10 horas líquidas, né? Mas não chegava a marcar. Essa uhum. foi minha preparação aí nos últimos 4 meses que antecederam a prova. É. Mas você abdicar, né, cara, do emprego assim pra ficar, caramba, é um desafio, né, Sim, cara? sim, Outro desafio, né? Porque estudar para é, concurso por si só é um grande desafio, né? Mas né? parabéns aí novamente, viu? Muito Pois é. orgulhosa de ver uma pessoa que. Quando o emprego é ruim, é uma decisão fácil, né? Sim, agora quando Agora, é no meu bom, caso, não dá. era um emprego bom. Meus pais gostavam que eu trabalhava lá, porque era um emprego ali que eu já estava há bastante tempo. Mas foi onde eu coloquei na balança, né? Um sonho e o emprego. E aí o emprego eu sabia que se eu não passasse, eu tinha isso em mente que eu poderia não passar, até porque concurso é aquela história, né? Você não tem garantia. Tudo pode acontecer, né? Sim. Então eu tinha essa consciência, mas eu coloquei na balança o meu sonho de ser um policial e o emprego. Então ali eu tomei a decisão e hoje eu tenho assim muito orgulho de mim, porque todo mundo me criticou, minha família, meus amigos, ninguém entendeu nada, né? Mas eu tenho muito orgulho da decisão que eu tomei. E às Sim. vezes é o que pode estar faltando para essa pessoa que está aí do outro lado. É tomar uma decisão. Logicamente que eu não estava começando do zero, né? Para ter 4 meses de estudo e querer passar, eu já vim estudando há anos e reprovando há anos também. Então eu sabia que a chance de eu passar, se eu me dedicar 100%, seria grande. E aí deu bom, né? Graças a Deu Deus, bom, o graças esforço a valeu a Deus. pena. Aprovado Não, na primeira turma do concurso, então foi tudo muito bom. e ainda vou além, nomeado já, né, cara? Porque Nomeado tem já, muita gente que trabalhando, trabalhando, prendendo gente, vê na maldade, o multando, quanto que o ser humano pode ser, né? é, Não prendendo vou gente, nem falar. multando, comendo na padaria, igual o pessoal gosta de falar da gente. A gente Tipo está isso, sempre por aí. tipo isso. É, E agora responde pra gente, o Fernando, qual foi a sua maior dificuldade? Qual a maior dificuldade que você teve durante a preparação? então, a maior dificuldade durante todos os anos de preparação, ela era conseguir conciliar emprego e estudos, né? Então, sempre trabalhei muito. Tenho até um canal que eu posto algumas coisas e eu com 30 anos, eu tinha 15 anos de CLT, então eu fichei com 15 anos e sempre tive que trabalhar. Então, essa era a maior dificuldade. Cansei de estudar à noite, depois de um dia corrido de trabalho, e dormir com o notebook. Dormia ali em cima do Dormir notebook. Quando estudando, estava né? muito Sei bem como cansado, é isso. eu era daqueles que deitava na cama, colocava o notebook aqui na barriga e ia estudar. E eu só lembrava da matéria que eu comecei, mas quando eu acordava já estava 3, 4 vídeos à frente tocando lá e Que eu não, continua, né? Dorme, não o vídeo lembrava não de nada. para. Então, assim, a maior dificuldade foi essa daí. E teve algum momento que você pensou em desistir? Todo pós-prova é muito difícil para o concurseiro, né? Então, durante essa caminhada, várias vezes eu desisti. Eu fazia a prova ali com esperança de passar e levava aquela taca, né, das bancas. E aí eu ficava muito triste. Aí passava uma semana, passava um mês triste ali, falando que não ia mais estudar, mas sempre voltava, né? Eu acho que A quando você Bad tem um vai sonho, embora, né? aquilo, É o que a a Beth vai Samila. embora, justamente. É o que a Aí você Samila. passa na rua, você vê uma viatura, você vê uma É, pessoa ali
É o, você olha e fala, caramba, eu tô perdendo tempo, tenho que estudar. E aí eu sempre voltei. é Tava o, esse tempo aí parado, mas sempre voltava. É o que a Samila Fonteles, né? Um abraço, Samila, se estiver assistindo a gente. Ela sempre fala, né, que você vai desistir pra quê? Tu quer continuar nessa vida ruim, CLT? Então não tem, a opção é Justamente, desistir não é uma opção. Então você fica ali justamente. na bad, espera ela passar, renova as energias, as forças e mete bala de novo. Porque é assim. Se É tu quer assim. mudar de vida, tem que ser assim. Uhum. Eu E, sempre falo, tem algumas pessoas aí que eu acompanho, alguns jovens que acompanham aí nessa luta aí de concurso público, eu sempre falo, eu adiei muito a minha aprovação porque eu dava essas pausas longas, de um mês, de 2 meses ali, pós-prova. E o concurso público é uma fila, né? é, Então, quando você para de estudar, você sai da fila ali para resolver alguma situação, alguém vai passar na sua frente. Porque enquanto você está parado sem estudar, tem alguém que está estudando e pode ser aquela vaga que seria sua e você abriu mão. Então, ficar na bad ali 1, 2 dias, sai, faz algo diferente ali com a família, com quem está perto de você e depois volta com tudo. é, e é isso, né? É pra frente que se anda, À né? frente sempre, justamente. E você teve alguma reprovação? Eu tive várias reprovações, né? Eu tive 2 aprovações, eu acho que umas 10 reprovações. Eu fiz muito concurso. Mas não E desistiu, assim, né? estudando daquele jeito que, né? Concurso público, vou comprar uma apostila. Eu peguei a época das apostilas ainda, então DPEM, Departamento Penitenciário Uhum. Nacional, de 2015 eu fiz com a apostila que eu comprei, tinha acabado de formar ali na faculdade, falei, cara, eu vou passar nesse. Eu acho que tem uns 2 meses de estudo ali lendo a apostila e tal, e fui na esperança de passar, né? E era CESP na época, eu acho que eu devo ter ficado devendo para ele ali uns 50 pontos daquela prova. Então foram várias E aprovações. CESP, hein? O CESP é Pois o é, Sebrasp, né? Agora Sebrasp Sebrasp é agora, punk, né? Pô, Sebrasp. sim, Mas me julga, eu prefiro fazer prova do Sebrasp, pô, da Sebrasp. Eu acho que é sim, mais objetivo, é menos cansativa, mas assim, exige muito seu, né? O seu mental e o seu cognitivo, ela exige sim. demais. E Mas, valoriza quem estuda de e verdade, valoriza né? quem Quem sabe estuda. o conteúdo, É. eu também gosto. E agora sobre o TAF. Como é que foi o TAF, Fernando? Quais foram os exercícios? Foi difícil para você? O que que você tem O para TAF, falar para a gente sobre o TAF? o TAF dos concursos policiais, geralmente eles seguem uma regra, né? Então, geralmente, corrida de 2.400, geralmente varia de 2.200 a 2.600. O meu foi 2.400, corrida em 12 minutos. Abdominal, geralmente o remador, no meu caso foi o remador. Natação 50 metros em 1 minuto. E a barra fixa, que para o masculino eram 6 barras. Então, para mim, que nunca fui sedentário, sempre joguei bola, Foi sempre quis tranquilo, né? brincar ali, para mim foi tranquilo. A corrida a gente fica mais preocupado, né? Porque tem a questão da lesão. Então, se você treinar muito, você pode lesionar. Se você não treinar, você não vai conseguir fazer o percurso nos 12 minutos. Então, você tem que saber administrar ali para não treinar muito e machucar ali perto do TAF, né? E saber adequar ali a sua rotina. Então, É. tem muita gente que tem dificuldade, né? Quem realmente, às vezes, está ali acima do peso, às vezes não tem uma vida, não pratica atividade física, então tem uma Tá um pouco dificuldade maior. sedentário, né? Está um pouco sedentário, então vai ter um pouco mais de dificuldade. A natação, inclusive, tem gente que não sabe nadar, né? Dá para aprender ali depois que passa. É arriscado, mas teve casos lá de pessoas que aprenderam ali, um colega meu, inclusive, passou na prova, foi para a aula de natação aprender a nadar e começou do zero. Como são 50 metros ali em 1 minuto, então se você aprender a base ali de nadar, você consegue Dá, né? dar um gás ali e conseguir fazer. Mas você indicaria para as pessoas que estão assistindo, para quem está estudando, na verdade, deixar para se preparar para o TAF, desculpa, para o TAF depois da prova objetiva? Não, de forma alguma. Hoje a vida física das pessoas está muito boa, né? Geralmente basicamente todos fazem academia, então isso É. já ajuda demais, né? Você já fazer uma esteira, o masculino já fazer uma barra fixa, uma Uhum. flexão de braço. Então isso daí já é um treinamento em si para o TAF,
né? Agora, a questão da natação, se você não sabe nadar e quer ser policial militar, quer fazer um concurso militar, você já precisa começar para ontem, aprender a A nadar, natação, né? desenvolver. Isso, a natação não dá, é muito arriscado você ir aprender a nadar depois de ser aprovado. Não dá, realmente tem que começar antes. Gente, só abrindo uma ressalva aqui, na hora que ele falou da questão da corrida, isso ele estava se referindo para os homens, né, Fernando? Porque normalmente para a mulher tem uma Isso. margem de diferença, não é isso? Então, na PMDF, ela seguiu aí uma margem que geralmente é seguida nas outras polícias militares. Da mulher foram 2.200 em Aí, 12 meninas. minutos e o masculino 2.400. O edital no início veio com 2.600 masculino e 2.200 o feminino. Aí o masculino reduziu para 2.400 e o feminino permaneceu em 2.200 em 200. 12. Nossa, mais 2.600 eu acho, mesmo para homem, eu acho, Difícil, em 12 muito minutos eu difícil. achei pesado. Ainda bem que Sim, eles reconheceram e reduziram, né? Porque normalmente a banca fica resistente, ela não quer, né? Mas assim, fica. pelo menos deu certo aí de reduzir, né? Sim. E, Fernando, qual conselho você gostaria de ter recebido quando começou a estudar? É, eu hoje dou esse conselho, né, para outros jovens que eu acompanho e tudo mais. Começa e não para. Só para quando você tiver aprovado, quando você for nomeado no concurso ali que é o seu sonho, que te deixa feliz. Porque eu comecei cedo, comecei numa idade boa ali, acho que eu tinha 21 para 22 anos, Uhum, né? Só que eu desisti ao longo do caminho, ficava intercalando ali e adiei muito a minha aprovação. Então, o conselho que eu dou para quem está começando, ou às vezes você já até começou, reprovou em alguma prova e está meio desanimado, conselho de um aprovado para você é não para, não para. A vida do concursado, ela é muito boa. Eu fui CLT por muitos anos e hoje eu falo para todas as pessoas que eu converso sobre concurso público, eu falo a vida do concursado não tem comparação com CLT. Logicamente que é o sustento que a gente tem quando é seletista e tem que trabalhar mesmo, né? Eu apoio, mas você tem estabilidade. Eu tenho um filho de 10 anos, então eu tenho hoje uma estabilidade que eu sei que não vai faltar alguma coisa que meu filho ali quiser. Eu vou ter uma uhum. folga sempre, uma, duas folgas na semana para pegar ele para o parque, ir para um clube. Vou conseguir resolver alguma coisa durante o meu horário de expediente. Se eu precisar resolver, eu vou conseguir, eu vou ter uma liberação do meu superior hierárquico. Uhum. Então, isso é muito tranquilo. Então, quando você pensar em desistir, lembra que a vida do concursado ela é bem melhor do que a vida do seletista em relação a essa qualidade de vida que você vai ter no seu trabalho. Isso aí resume mesmo, porque você tem, além de você ter qualidade de vida, você tem segurança financeira, a tão sonhada estabilidade, né? A saúde mental da gente, emocional, nem se compara, porque coisas que a CLT não dá, ela te explora de um nível extremo, né? E você não tem muita escolha, você tem que acatar ali o que que a empresa quer. Poucas empresas são boas, né? No Sim. geral, todas tentam explorar, né, ao máximo ali do colaborador. Então, eu acho que sim, eu concordo plenamente quando você fala, né, quando você diz que para a gente não desistir, né, quando a gente, a vida do CLT é bem diferente da vida do concursado, sem comparação. Então, quando a gente coloca isso na nossa cabeça, né, a tristeza vai vir, mas pensa, É, show CLT, e segue. É pra frente justamente, que se anda, gente, ó. justamente, Deixa fluir justamente. aí. É, E essa. quem tem aquele chefe chato vai ser aprovado no concurso e vai voltar lá para agradecer ele. Falar, chefe, muito obrigado por o senhor ser tão chato. Quando eu trabalhava com o senhor me motivou a estudar. E tu E eu foi fui lá, aprovado. Fernando? Como é que foi você E, falar pro pessoal lá da empresa que você pediu conta, que pediu para que você saiu para estudar e eles ver que, pô, cara, deu bom, ele conseguiu. Como é que foi? Eles já sabem, com então, certeza? eu tinha um cargo de gestão, né? Eu era gerente de uma das lojas e todo mundo ficou surpreso, porque eu estava pautado ali para ser promovido, para gerenciar uma regional da empresa e tal, e todo mundo ficou surpreso. Aí eu tenho um LinkedIn, para quem é CLT aí conhece, vai saber do que eu estou falando, a rede social de empregos, né?
E aí, depois que eu passei, que eu tomei posse, eu lembro que eu postei uma foto lá na formatura. Então, De de polícia já, túnica, isso, de túnica e tudo mais, com a minha mãe e com meu pai. E aí eu postei lá, que eu não falei para ninguém, né? Então, a maioria dos meus colegas ali que eram mais próximos me parabenizaram, me ligaram. A empresa que eu trabalho, eu volto lá hoje fardado para resolver algumas coisas de viatura e tal. Então, é muito legal, meio que virou uma referência ali para o pessoal que trabalha, eu porque eles sabiam que eu imagino. tinha esse sonho e você conseguir voltar onde você sabe que as pessoas sabiam que você lutava por aquilo é muito gratificante. Eu imagino. E o que você faria diferente se começasse a estudar hoje? Eu não desistiria, eu não ficaria desmotivado depois de uma reprovação, né? Eu continuaria estudando e me organizaria mais. Eu acho que ter um plano de estudo, de ter um acompanhamento de um profissional, talvez ali que te ajudasse a organizar as matérias, ao que estudar ali durante o edital, quando tivesse edital. Então, eu me organizaria mais. Eu acredito que eu teria acelerado um pouco mais a minha aprovação. Né? A questão ali de ficar mal após uma reprovação, né? Você não faria mais, Isso, né? isso. Eu Mesmo sempre triste é estudei estudar, sozinho, né? sempre estudei sozinho, né? Então não tinha ninguém para me motivar, para falar, não, meu filho, ou minha esposa, meu marido, para passar a mão na cabeça ali e dar uma. Eu não tinha ninguém. Então, quando eu me revoltava comigo mesmo, era ficar sem estudar e fazer outra coisa. É, e é sobre, né? Agora, Sim. sobre a carreira na PMDF. O que mais te surpreendeu quando você assumiu o cargo, Fernando? Então, eu sou do quadro de praças, entrei como soldado, segunda classe, né? E durante o curso de formação, quando você termina o curso, você sai soldado formado. A carreira é uma carreira sensacional. Hoje eu não tenho dúvida que é a melhor polícia militar do Brasil, a PMDF, né? Em relação a salário, em relação à estrutura, aos batalhões, a equipamento, a viatura, até porque estamos aqui na capital do Brasil. Então, o que me surpreendeu muito foi a estrutura que a gente tem, tanto de trabalho, como de apoio psicológico para aqueles policiais ou familiares que têm algum problema ali psicológico, financeiro. Hoje a PMDF ela tem toda uma estrutura que consegue acolher o policial em todos esses âmbitos. Infelizmente, a nossa profissão é uma profissão que tem um alto índice de suicídio, né? E não é por falta de apoio. A corporação hoje, ela tem um apoio para o policial militar, para o seu dependente, esposa, filhos, enteados. Então, tem toda uma estrutura que consegue dar um apoio para o policial. E isso, na empresa privada, eu nunca vi de ter, assim, um apoio, né? Pelo contrário, o seletista, se ele vê que você está com algum problema ali, que pode dar um problema para a empresa, ele te manda embora sem dó Quer e nem sem saber. piedade. Aqui na corporação, não, a gente tem um apoio sensacional que dá o apoio para o policial. Então, a carreira aqui eu me surpreendi muito, Teve esse acolhimento, né? teve Questão esse do acolhimento. acolhimento. E como que é a Muito escala bom. aí, Fernando? Então, hoje eu sou do grupo tático motociclístico. A escala é a melhor escala da PMDF aí, é uma escala de 8 por 40. Então você trabalha um dia ali 8 horas e aí você folga no próximo e trabalha no dia seguinte. Caramba, De que segunda, massa! isso, segunda, quarta e sexta, em uma semana, na outra semana você trabalha terça, quarta e quinta. Então toda semana você tem folga ali na sexta, sábado e domingo, ou sábado, domingo e segunda. Então é uma escala que, para quem tem família, para quem tem um filho, que quer acompanhar o filho, Dá pra é ficar de uma boa, escala né? sensacional. É. E É uma qualidade Fernando, de vida. existe um mito, existe muito mito sobre a rotina do policial militar? O que as pessoas imaginam sobre a profissão que na prática não é bem assim? Então, é uma profissão que, assim, tudo que está relacionado a ela da mídia, né? Então a gente vê muita fake news envolvendo o pobre abençoado do policial militar. É como comer na padaria, né? Todas as profissões passam na padaria para comer, para tomar um café, para tomar um lanche da tarde. Eu Só mesmo que já escutei muito isso, hein? O policial só daqui que o para tomar abençoado café. do policial, ele tem uma farda chamativa, escrito polícia militar atrás, tem uma arma que
tá no coldre ali, chama muita atenção e as pessoas elas meio que acham muito diferente, né? Então tem essas questões aí que assim todo mundo come, mas só vê o policial militar. É uma profissão de muita responsabilidade, né? Tirando a parte de brincadeira, é uma profissão que tem muita responsabilidade. Então hoje o Segurança, né? policial militar ele é policial 24 horas. Inclusive eu mesmo essa semana saí para lanchar, na volta para casa um cidadão batendo numa mulher na parada aqui na cidade que eu moro. Então eu Meu pô, acabei de Deus. lanchar, estava indo dormir tarde da noite. Aí você tem que parar, desembarcar do veículo, abordar a pessoa, perguntar o que está acontecendo. E nesse caso o cidadão veio para cima, né? Porque eu desci só perguntando ali de bermuda, chinelo igual eu gosto de andar à vontade na folga. E aí perguntei para o cidadão, e meu, o que aconteceu que você estava batendo na mulher? Aí ele desceu maior que eu, mais forte, né? Aí desceu para vir tirar satisfação comigo e eu vi que ele ia vir para cima. Aí você tem uma Glock na cintura, né? Aí você tem que puxar e dar a voz ali de Parado, polícia polícia, a mão na militar, cabeça. parado. E aí o cara recua na mesma hora, né? Eu chamo a minha pretinha. Então quando você puxa a pretinha Uhum. e mostra ali que você é uma autoridade policial, aí você resolve a situação. Nesse caso, inclusive, ele ficou preso, né? E a gente pôde ajudar uma pessoa. Depois que tudo passou ali, eu lembrei do que eu pedia sempre para Deus, né? Para que eu fosse útil e pudesse ajudar as pessoas. Esse É. é a principal missão de quem é um policial militar por vocação é essa, é ajudar o próximo, É fazer a diferença, né? fazer a Principalmente diferença. nesses casos é tão triste, né? Feminicídio, né, Sim, gente, tá tão em alta e ao mesmo tempo é tão triste a gente ver que existe ainda esse tipo de comportamento, né? Porque é assim, é lamentável é acreditar que lamentável, isso existe, na verdade, é né? lamentável, É é lamentável. lamentável. Mas enfim, a gente segue, né? E o que você gostaria de saber antes de entrar na PMDF? Teria alguma Olha, coisa que eu você tive gostaria muitos de saber? colegas que já eram militares, né? E aí esses colegas que já eram militares, eles entram já meio que no linguajar policial a gente fala bisurado. Eles já entram ali sabendo de algumas coisas que vão passar durante o curso, como se preparar melhor. E eu não tinha nada disso. Nunca tive amigo militar e ninguém me falou como que era qual o ingresso que eu estava comprando, né? Então tem algumas coisas ali que você fica meio assim, mas venci todas as dificuldades, né? E consegui me adaptar bem às adversidades, né? A formação de um policial militar ela não é fácil. Muita gente desiste durante o curso, né? Algumas pessoas depois que até termina o curso não se adapta à profissão, mas como no meu caso era um sonho de criança, eu consegui me adaptar a tudo que teve ali no meio do percurso e sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. É. E, na sua opinião, quais são as maiores qualidades que uma pessoa precisa desenvolver para seguir na carreira da polícia militar? Olha, eu acredito que se eu pudesse colocar ali as principais, eu acho que empatia, você precisa muito se colocar no lugar do próximo. E isso começa já com o seu colega de trabalho que está ali do seu lado. Você precisa saber como que ele está, você precisa ajudar ele nas dificuldades, todos nós temos, né? E querer, uma característica bem forte é querer ajudar o próximo. O policial militar ele só é chamado para resolver problema de outra pessoa e pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe o que está passando, que a gente não sabe a história de Verdade. vida. Então, o policial militar vocacionado ele tem que querer ajudar o próximo, né? E a autorresponsabilidade, você carrega o nome de uma corporação bicentenária, então tudo que você fizer vai refletir a corporação a qual você pertence. Então, você precisa muito de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Eu acho que essas três características aí Define, né? definem muito um bom policial. Bacana, bacana. E se você encontrasse um concurseiro pensando em desistir da PMDF, o que você diria para ele? Eu diria, inclusive disse para um amigo de empresa hoje, né? Ele falou que sai um edital que ele vai fazer e ele está igual eu, ele está postergando muito.
começa, para. E eu tive que soltar uma para ele assim, eu falei, cara, você trabalhou comigo. Eu posso te afirmar, a vida do concursado é muito boa, cara. Agarre essa oportunidade. Não desiste. Se tiver que abdicar de alguma coisa, um namoro, alguma situação ali que tá roubando seu tempo, cara, abdica. Porque é durante 2, 3 meses ali até fazer a prova, né? Que ele já tem Uhum. uma base também. Então, não desiste. Dá 100% ali. Vai com fé que vale a pena. A vida do concursado é muito boa. É, é isso, né? Ser concursado é bom demais. E agora aqui, para fechar, é, se hoje você pudesse conversar com o Fernando, que estava começando a estudar para concurso, o que você diria para ele? Hoje eu diria que a vida novamente, né, para o pessoal não esquecer mais, diria para ele que a vida do concursado é muito boa, né, e que não desista, porque a aprovação vem, né, uma fila, e que se eu sair da fila eu vou perder mais 6 meses, mais um ano ali da minha vida ali estudando. Então é realmente não desistir, não parar, né, porque a sua prova vai chegar aquela que vai ser a sua prova, você vai ver ali as questões caindo, aquilo que você estudou, o tema que você estudou, você vai conseguir lembrar daquilo que você estudou e você vai ser aprovado. Então é realmente não desistir, que a aprovação ela vem, só não passa quem para, quem desiste. É sobre, gente. Ouviram, né, pessoal? Não desistam. A Não gente, desista. a gente pode, nós conseguimos, nós chegaremos lá. Isso. Eu, na época, Janara, dos meus estudos, né, eu tinha uma mentira na minha mente, né, de que só passava quem teve uma boa educação, quem foi de escola particular, quem era filhinho Uhum. de papai. E eu tinha isso e isso me atrapalhou muito durante muito tempo. Me atrapalhou muito. E eu vi que não é, porque eu estudei toda a vida em escola pública, nunca fui um aluno exemplar ali no sentido de ser inteligentão, como a gente fala, né? Nunca fui esse aluno, mas sempre fui sempre tive muita querência. Então, assim, eu estudava muito em sala, desde criança, para não ter que estudar em casa. Então, eu sempre passava de ano, nunca reprovei, mas sempre em escola pública e sempre só estudava em sala de aula, porque chegava em casa era soltar pipa, jogar bola, Ia e ir viver, para a né? rua. Ir para a rua. Então, assim, não tive uma educação muito boa, mas o concurso público é para aquele que se dedica mais, para aquele que consegue enxergar os pontos de melhoria que tem ali durante os estudos. Verdade. E independente se estudou em escola pública, em escola particular, né, não comparando um ao outro, mas assim, a oportunidade está aí para todos. Se você estudou em escola pública ou particular e você quer muito aquilo, você vai conseguir. E é isso. Fernando, muito obrigada, viu? Sua participação foi muito relevante aqui no canal. Tenho certeza que vai inspirar diversas pessoas a continuar estudando e não desistir, né? A sua frase, não desista, né? Que Não nós, desista. que dá certo. Muito obrigada, viu, Fernando? Bacana, bacana, Janara. Eu que agradeço, parabéns pelo canal. Sei que está ajudando muitas pessoas. Tem uma página lá no TikTok, por lá que você me viu, Soldado Araújo. Então, posto lá alguns vídeos policiais, algumas das rotinas, algumas ocorrências que a gente pega na rua. Então, quem quiser e puder seguir lá para acompanhar e dar aquele gostinho ali de falar, eu também vou chegar lá. PMDF vai estar de portas abertas e eu tenho certeza que serão todos bem-vindos aqui para vestir essa farda e somar aqui com a gente na Polícia Militar do Distrito Federal. E é isso, gente. Tchau. Tchau, tchau, até mais. Tchau. E se você gostou dessa entrevista, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que também sonha com a aprovação. Tudo bem? Nos vemos no próximo Papo de Aprovado. Tchau!
pode até tocar o céu se crer.